Nos anos de 1950, se a figura profissional do fotógrafo não existisse, a história não teria registro. A identificação visual para documentos da época também não existiria. Era fundamental a participação no nosso meio de um fotógrafo. E nós vamos lembrar um dos pioneiros da fotografia em Santa Rosa, saudoso Plínio Lucone, através de um de seus filhos, também fotógrafo, Amílcar Lucone. Tu vai ter que contar o que o teu saudoso pai contava sobre a fotografia naquele começo da década de 1950. Jairo, era uma coisa muito louca, dá para dizer até, viu? Porque se fazia, quando meu pai veio a Santa Rosa, se trabalhava com aqueles estilos de máquina que a gente chama de lambe-lambe, que é as caixas onde que tu colocava um pano, abria a lente, fotografava, fechava a lente, ele contava o tempo de exposição que daria para emulsionar o negativo, que naquela época não era película, como a gente tem mais atualizada aí, poucos anos atrás. Era em vidro. Era um vidro que era feita uma emulsão fotográfica e conforme o tamanho da fotografia que tu tinha o negativo, era contato direto depois. Mais tarde veio a ampliação, que daí tu colocava algo no ampliador e aumentava a imagem. Mas naquele tempo não, era contato direto, então era os lambe-lambe que se chamava, né? Por que lambe-lambe? Porque caracterizou-se lambe-lambe principalmente pelo o Porto Alegre, onde que o pessoal ficava na Praça da República, e daí fazia tudo que era tipo de fotografia ali, naquele momento, né? Então, isso o meu pai fazia aqui. Mais tarde entrou daí as películas plástico, né? Com emulsão fotográfica, que daí sim começaram as máquinas. Ele teve início da Leica, que era uma alemã muito famosa, né? E aí ele começou com várias máquinas aí. Mas era um dos pioneiros na fotografia. É interessante salientar que o meu avô, ele veio na década aí do tempo do Mussolini, meio fugindo da guerra, e veio para o Brasil, italiano lá, né? O Adolfo Lucone. E ele fabricava a emulsão fotográfica para depois fazer a foto. Ele fazia isso. Ele filmou, ele era jornalista, cinegrafista e fotógrafo. E ele filmou revoluções de 30 e de tudo mais. E esse material, por coincidência, perdeu-se num incêndio onde que eles moravam em Ponta Porã. E o meu pai também, todo esse início de história que teve aqui em Santa Rosa, com equipamentos, fotografando tudo que era tipo de evento, pessoas, famílias, teve um incêndio no foto do meu pai em 66 e perdeu toda aquela história antiga. A gente tem mais um material daquele tempo que nós tínhamos em casa e não no estúdio, né? O pai conta sempre, até relembrando da época, o seu Camilo Beltrame, uma grande figura, que era da Ferramisa e que colocou a Ferramisa à disposição, que ele pegasse o que precisasse para recomeçar naquele tempo. Mas foi uma história bastante perdida e que coincidiu também com uma história de todo um arquivo que o meu avô também perdeu na época. Era um pioneirismo muito grande, né? E dificultoso ser Muito fotógrafo. dificultoso, tudo era difícil. Imagina, tu ia fazer uma sessão de fotos, hoje tu tem tudo, um celular, todas essas simplicidades, câmeras digitais, mas naquele tempo não. Tu tinha cada chapa, né, que era no início, era uma foto e tu tinha que acertar aquela foto, não tinha erro. Então tu contava, olha, todo mundo olhos abertos, se contar até 13 e tal, e daí emulsionava e tu tinha que ficar estático ali para emulsionar. O Amílcar citou aí
O avanço do telefone móvel. Hoje, nas multifunções, não dá para dizer que as pessoas são fotógrafas amadoras. Hoje, a qualidade de uma fotografia, ela se compara à de um profissional. Mas na época, não existia esse recurso. Não. A vida social, o registro jornalístico, era o fotógrafo. Era o fotógrafo, era praticamente o único que tinha câmera fotográfica numa cidade aí, né? Lógico, era um investimento alto para isso, né? Então, como hobby, era difícil, a não ser a pessoa que tinha muitas posses, e mesmo assim ela contratava o fotógrafo, porque ela ia ser fotografada. Então, muito tempo depois que começou a popularizar-se as câmeras fotográficas que a gente chama mais doméstica, né? Que era pela Kodak, essas grandes empresas. Mas antes era só a figura do fotógrafo. Ele ia com aquelas caixas e depois foi diminuindo o tamanho de máquinas e fazia os registros de tudo que era evento, né? Hoje também se identifica esse profissional num estúdio fotográfico, Ah, sim. porque amplia muito mais, além da fotografia, também a filmagem. Como é que era na época? Era o fotógrafo? Como é que se identificava o estabelecimento comercial? Era um estúdio fotográfico, sim. Tu tinha um estúdio fotográfico, tu tinha um laboratório fotográfico Tá, dentro. mas o nome para se identificar, qual era? O que eu me lembro era estúdio fotográfico. O pai, quando Tu está veio. falando de 1950, estúdio fotográfico? Essa expressão? Porque foto, né? Era mais o foto. Depois começou a entrar o estúdio mesmo. Mas ali se chamava foto. Foto. Era o termo, né? Era o termo. Foto, menor a letra, aí Plínio Lucone Isso, e os demais. Do meu pai, ele desde o início ele colocou Foto Brasil. Era o nome do estabelecimento. E lá, sim, ele tinha seu estúdio, tinha o laboratório, se revelava, até é interessante saber, né, como se fazia uma fotografia. Tu tinha uma emulsão e depois tu tinha que revelar aquela emulsão tudo num quarto escuro, né? Tu tinha, para a revelação do negativo, tudo escuro, não enxergava nada. Era tudo automático por tato, né? E depois, para emulsionar a fotografia no papel, aí sim tu tinha uma luz vermelha muito fraquinha, que não interferia, né, no produto que estava sendo feito, e era químicos, né? Tu tinha um revelador, um fixador, um endurecedor que se chamava lumen, e tu ia fazendo essa revelação. Quem fazia esse processo? Era o fotógrafo que batia, né? A gente fazia isso. Inicialmente, quando depois fui a Porto Alegre, que eu trouxe umas técnicas um pouquinho melhor, mas era tudo na mão. Tudo bem, mas é o fotógrafo do início ao fim do processo. Como? Era o fotógrafo do início ao fim do processo. Sim, até sair. Depois veio a fotografia a cores, que a gente mandava para fora para fazer, né? Mas era tudo feito manualmente, tudo, como a gente diz, mais a facão mesmo, que fazia a fotografia, revelava e depois as montagens que se fazia tudo ali dentro também, né? Era montagem feita no ampliador. Claro. A facão, comparando com Comparando a com agora. modernidade, com esses tempos de hoje. Mas na época era o top. Era o top, era a alta tecnologia, né? Amilcar, o saudoso Plínio Lucone, quais os grandes acontecimentos da época? Não, eu quero me expressar melhor. Como era uma profissão, tá? Para se manter, naturalmente, ele fazia daquilo o seu ganha-ganha, né? O que mais dá, o que era o carro-chefe da época, o que mais dava dinheiro, hein? O que mais interessava o fotógrafo sair de casa, sair da foto. Mas na realidade era tudo, sabe? Naquela época que tu não tinha outro, tu fazia tudo. Tu ia nas casas para fazer a foto de família, foto... Antes de tu entrar no detalhe, o que mais atraía economicamente na época? Olha,
é difícil dizer. O meu pai foi do Exército. Ele saiu do Exército porque na época não tinha os ganhos que tem agora, né? Porque na fotografia ele ganhava mais. Ele já fazia no próprio Exército fotografia. Mas ele fazia casamentos, eventos, que eu creio que o casamento sempre foi eu creio que o mais forte, porque era uma quantidade maior de parentes que vinha, mas aniversários, casamentos, eventos sociais, né? Agora continue a segmentação que você estava começando antes. Ele ia até a casa fazer o quê? Fazia foto das famílias, né? Porque essas fotos que você tem hoje em dia, era o fotógrafo que ia lá na família e registrava. Todo mundo se perfilava lá para ser fotografado, para poder ter essa lembrança dessas gerações passadas. A chegada do trem aqui, né? O meu pai, como era ex-militar, ele também foi um dos fundadores dos escoteiros em Santa Rosa. Temos até primeiro encontro de escoteiros em fotografia aí. Festa do Suíno, que foi alavancando Santa Rosa, FenaSoja, todos esses eventos, né, também foram. Aí ele já é lógico, já eram máquinas fotográficas mais modernas, digamos assim, mas não era aquelas de chapa. Mas os primeiros, sim. O meu pai lembrava que o Juscelino Kubitschek, quando foi candidato, que foi presidente, né, ele veio a Santa Rosa de avião e ele foi lá com esse equipamento tipo lambi-lambi para fotografar ele. Infelizmente, perdeu-se tudo no incêndio, né? Mas tínhamos toda essa história de evento. Ele, como sempre foi muito desportista, gostava, jogou no Paladino, sociedades, ajudou a fundar Vigor, Cisne, Caça-Pesca, todos esses clubes, né? Ele estava sempre presente, além de participar, né, socialmente, de modo esportivo também, mas documentando tudo isso. Imagina, a gente só vê o lado, agora no bate-papo, o lado do fotógrafo, Sim. mas vamos também ver o lado do fotografado. O candidato que você citou, Sim. Juscelino Kubitschek, ele tinha que parar, né? Sim, estático. estático. Que a gente usava o termo para fazer a pose. Fazer a pose. Hoje você filma e fotografa os personagens em movimento. Com certeza. Amilcar, o saudoso Plínio Luconi, um dos pioneiros da fotografia em Santa Rosa, ele trabalhou até quando nessa arte, além de ser uma profissão? Sim, o meu pai deve ter trabalhado até os seus 80 e poucos anos, 82 por aí. Meu pai faleceu com 92. Em que ano? Em 2014. 2014. Mas depois ele ficou muito tempo daí só dentro do estúdio, fazia as fotos para documento, como tu falasse bem, né? Porque você usava fotografia em tudo que era tipo de documento. Então, ele depois ficou mais para fazer esse tipo de foto, e eu comecei a fazer mais eventos, né, em Santa Rosa. Quantos filhos teve a Plínio Luconi? Plínio teve 8 filhos. Na realidade seria 9, mas uma faleceu no nascimento. Quantos seguiram a vocação do pai? Olha, praticamente todas, em certo momento, que continuou sempre aí, foram 4, 5. 5 continuaram na profissão. Depois, um modo, trocou de segmento, mas pelo menos 3 ficaram fortes. Eu sou um deles, né? Meu irmão, o Péricles, que também faleceu o ano passado, também tinha um estúdio muito forte. E um detalhe, né? Os filhos também continuaram, né? Estávamos numa 5ª geração já aí de fotógrafos. Muito obrigado, Amilcar. Eu que agradeço. A história de Plínio Luconi, a arte da fotografia e as suas dificuldades para a época, se a gente comparar hoje, não é verdade? Na época era a mesma coisa que nós fazemos, o que estamos fazendo hoje no registro fotográfico,
de Santa Rosa.